Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Inter-D, ciência e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e nesse programa eu tenho a honra de receber novamente o amigo Fábio Fernandes, ele que é professor da PUC lá de São Paulo, escritor e tradutor, é um dos grandes nomes no que se refere a estudos sobre ficção científica aqui no Brasil. Ele não só estuda, como põe a mão na massa, é autor de livros como Back in the USSR, Construção do Imaginário Cyber, Os Dias da Peste, No Tempo das Telas, entre outros. Ele traduziu dezenas de clássicos da ficção científica, como Laranja Mecânica, Neuromancer e A Era das Máquinas Espirituais, Fundação, entre muitos outros. Ele está com um curso online na Hotmart chamado Ficção Científica no Campo Político. E nesta edição do Inter-D, além do curso, vamos falar sobre ficção científica, claro, ficção científica pós-colonial, e vamos falar muito aí da expansão da ficção científica na China. É isso. Então vamos nessa. Grande Fábio, fala um pouco aí pra gente sobre o curso que você está oferecendo aí na internet, o Ficção no Campo Político. O curso Ficção Científica no Campo Político nasceu de uma indagação de uma amiga minha. Uma vez eu conversando com uma amiga no Facebook, ela me disse o seguinte: eu sei que você curte ficção científica, essas coisas, mas eu não acredito que ficção científica nos dê uma visão politizada das coisas. Eu achei engraçado porque ela é uma ativista, é uma pessoa que já trabalhou com MST, inclusive, mas tem nível universitário, é uma pessoa muito, muito inteligente e de muita leitura. Só que, por alguma maneira, quer dizer, falta de interesse, não é problema nenhum, ela nunca travou contato com ficção científica literária. E é uma coisa que muita gente tem, você vê filmes. E mesmo que você possa hoje dizer, não, Star Trek fala de uma sociedade futura que que seria pós-capitalista, seria mais socialista, Hoje em dia tem uma brincadeira que Star Trek seria mais meio comunista mesmo, O comunismo é luxuoso, automatizado, que é um termo que se usa em inglês. Mas, e Star Wars, por exemplo, claro, é anti-imperialista, ou pelo menos tenta ser anti-imperialista, com as lutas dos rebeldes contra um império fascista. Isso na primeira trilogia estava claro, na segunda e na terceira fica ainda mais claro. E fica mais explícita essa metáfora. Mas, de alguma maneira, quem não gosta e tende a ver isso como uma coisa muito chata e muito infantil e muito derivativa. Lá e daí eu perguntei a ela o seguinte: mas você nunca leu Admirável Mundo Novo, 1984... Fahrenheit 451, Laranja Mecânica, que são as grandes distopias
que já saíram no Brasil em tradução há muitos e muitos anos, e quase todo mundo já leu, mesmo quem não gosta de ficção científica, porque nem sempre esses livros são divulgados ou veiculados como ficção científica. E aí, para minha surpresa, ela disse: não, nunca li nenhum desses livros. Aí eu falei: tá bom. Em vez de ficar chateado com ela, o que eu fiz? Eu falei assim: eu vou dar uma aula. Mas eu pensei assim: eu vou estender isso e vou fazer um curso. E a ideia do curso, ela rapidamente se transformou em realidade. Na época, isso foi acho que em 2018 para 2019, se eu não me engano, eu fiz um curso presencial lá em São Paulo, na livraria Tapera Taperá, que é uma livraria muito bacana, que infelizmente fechou as portas com a pandemia, e que era uma livraria que na verdade ela vendia poucos livros e tinha uma biblioteca de livros de ciência política incríveis. E eles gostavam de oferecer cursos exatamente que fizessem vinculações entre arte e política. E quando eu ofereci esse curso, o dono da livraria ficou encantado, falou: não, vamos lá, vamos fazer. E o curso lotou. E tinha fila para uma segunda edição. Nesse curso eu dei uma aula sobre a cronologia da ficção científica, quer dizer, eu tentei explicar as origens da ficção científica, as origens aí enquadrando no século XIX, tá? Na Revolução Industrial, com Mary Shelley e Frankenstein. Se a gente for falar de ficção científica de modo geral, a gente poderá traçar origens anteriores a isso. Mas no caso específico eu falei: não, para nossos fins de falar de política, vamos falar aí, de relações do ser humano com o poder, né? Não só a questão de política partidária, mas sim também a política partidária. E eu comecei a falar disso. Então começa em Mary Shelley e vai terminar hoje com ficção científica pós-colonialista. E gostei tanto desse curso que quando chegou a pandemia eu falei: puxa, não vou poder dar uma segunda edição tão cedo, então deixa eu fazer um curso online, né? Então eu entrei na plataforma Hotmart e eu criei esse curso. Eu fiz exatamente como foi o curso presencial. Foram 4 aulas em que eu caprichei para destilar, né, o conteúdo das aulas presenciais, nessa ordem cronológica que eu falei, podendo explicar um pouco como era a cabeça das pessoas que fizeram a ficção científica, em grande parte norte-americana, também inglesa, e já para cá, nos últimos 20 anos, uma ficção científica de caráter mais diversa em todas as maneiras, né? Não é mais a ficção científica americana e inglesa que tem o foco, agora o foco se abriu, tem uma grande ficção científica latino-americana, africana, asiática, tomando o mundo de assalto, com traduções para o inglês e com autoras e autores gays, lésbicas, trans, políticos mais à esquerda, ecologistas. Nós estamos tendo aí um grande renascimento, vamos dizer assim, de uma ficção científica mais engajada, que chegou a acontecer nos anos 70, mas ainda era muito focada nos americanos. E esse curso, em 4 aulas, eu passo todo esse panorama para os alunos. Bem, Fábio, você poderia citar aí exemplos, né, de clássicos que apresentam essa relação entre ficção científica e política? Olha, para mim, o grande clássico que trata da relação entre ficção científica e política é Duna, de Frank Herbert. Duna, né, já virou um filme, né, do David Lynch, uma minissérie da Fox, e agora vem um filme aí que vai estrear em breve, né, com Denis Villeneuve na direção. Estou ansioso para ver, como acho que todos os fãs, mas eu ainda aconselho para todo mundo: leiam o livro. Nada vai substituir o livro, porque o livro traça, sim, uma relação explícita do poder. Ele começa, inclusive, com uma disputa entre casas nobres pelo controle do planeta Arrakis, que é apelidado de Duna, e que é um planeta totalmente desértico, e que ele produz a especiaria, né, os spice, que é uma substância que pode ser consumida de verdade como uma especiaria, mas que ela destilada, ela num gás, ela se torna de uma maneira muito complexa para explicar em poucas palavras aqui. Então, por isso eu aconselho a ler um livro, porque o livro é muito bom e muito interessante nesse aspecto, que ele esse gás faz uma transição que faz com que os navegadores das naves espaciais consigam dobrar o espaço-tempo e viajar de um sistema estelar a outro instantaneamente, mais rápido ainda do que as naves de dobra de Star Trek ou Star Wars, né? Então, inclusive, uma das frases-chave do livro é: quem controla a especiaria controla o universo. É geopolítica total. E muitos paralelos já foram traçados. O paralelo mais recente numa série de estudos é com a história do T. Lawrence, né, o Lawrence da Arábia,
que Paul Atreides, que é o protagonista, que é um jovem que é apanhado nessa trama e acaba liderando um bando de beduínos do deserto de Arrakis para derrubar o governo que matou seu pai, ele vai desencadear uma revolta sem precedentes na galáxia. E o tempo todo os desdobramentos políticos, sociais e econômicos são colocados dentro do livro. Inclusive no final do livro há com uns 4 apêndices sobre a religião, sobre a economia, sobre a política e as questões culturais de Duna. Então, para mim, esse é o grande clássico de relação entre ficção científica e política. Outro clássico que eu recomendaria é o Fahrenheit 451, né, do Ray Bradbury. Ele é mais explícito, ele é mais curto, né, ele não é um épico, mas ele é considerado hoje uma distopia, bastante presciente, né, porque ele coloca um futuro em que as pessoas não são proibidas de ler, né, e aí os firemen, né, os homens do fogo, botam fogo nos livros em vez de apagar os incêndios. E as pessoas ler é proibido, porque ler faz você pensar. E o interessante do livro, quem também viu o filme do François Truffaut, né? Ele tem uma versão recente da HBO que eu não recomendo, porque ela é muito, ela se perde muito. Ela tenta pegar elementos de Admirável Mundo Novo, de 1984 e misturar junto, e aí fica um saco de gato que é outra coisa. É um filme que pode ser até interessante, mas não é Fahrenheit 451. Então o filme do François Truffaut é bem fiel ao livro do Bradbury. Como sempre eu digo, né, leia um livro, porque o livro é muito mais interessante. E o do Bradbury é isso, é a luta de um cara para entender esse mundo onde ele está vivendo, um mundo onde, por exemplo, o cara é um bombeiro que começa a se questionar. A própria esposa dele é uma pessoa que vive na base de remédios e vendo o tempo todo telas de parede inteira, que é uma coisa que na década de 50 era impensável, e hoje já está preconizando o mundo de hoje, que a gente fica, para algumas pessoas, a gente fica escravo das telas, né? Claro que ele não fala de mídias sociais, mas ele fala de programas de televisão que são empurrados, são impostos em centenas de canais, que depois viria com a TV a cabo, né? Então, eu acho que ele é bastante... se Duna é uma coisa que usa o presente para falar do futuro, e aí é um futuro que ainda não aconteceu, que não vai acontecer daquele jeito, Fahrenheit 451 já consegue falar com precisão do momento que a gente está vivendo agora. Se a gente não está proibido de ler, a leitura está se desfazendo, né? Porque quem detém o poder não está interessado que a gente aprenda a interpretar aquilo que lê. Então, ler passa a ser uma coisa opcional. Bom, a China tem vivido aí um acelerado processo de avanço tecnológico, científico, né? Inclusive na exploração espacial, temos também agora uma estação espacial chinesa, né? E de que forma poderíamos aí articular essa aceleração desse avanço tecnológico da China com a ficção científica produzida, né, por chineses, né, tendo em vista o que você expõe no curso? A China tem uma história fascinante, que eu não sei se você sabe, se os nossos ouvintes sabem, mas que começa há pouco mais de umas 2 décadas mais ou menos, que a ficção científica começa a ser incentivada na China. Antes, no governo comunista mais fechado para o mundo, que era a China até perto de 89, 90, havia uma resistência muito grande do Partido Comunista em permitir que as pessoas lessem ficção científica, porque eles consideravam uma coisa escapista e americana. E é interessante que Neil Gaiman esteve, né, como parte de uma série de programas de intercâmbio e tal, ele esteve num evento na China, e ele teve a oportunidade de conversar com um dos ministros lá, não sei se ministro da Cultura, mas alguém ligado exatamente a esse programa de ciência e tecnologia, com o apoio da criação e incentivo para escritores chineses de ficção científica. E ele perguntou para o ministro, disse, olha, eu tenho curiosidade de saber com o senhor o seguinte, por que agora? Por que isso? Né? Por que de repente vocês nunca apoiaram a ficção científica, acharam que ela era alienante? O que aconteceu? E o chinês respondeu com uma tranquilidade para ele, assim, pois a gente achava realmente que era alienante. Mas aí nós descobrimos que praticamente todos os nossos cientistas de ponta leram ficção científica na infância e na adolescência, mesmo de maneira clandestina. E eles foram muito inteligentes. Em vez de eles punirem as pessoas, disseram assim, não, peraí, todos esses caras leram ficção científica e isto fez com que eles se interessassem a ser cientistas. Se a gente quer uma ciência mais forte para a China, a gente precisa incentivar a leitura e a escrita de ficção científica para a formação de novas gerações de cientistas. E assim nasceu a nova ficção científica chinesa, que tem
subido cada vez mais. Tem em termos de notoriedade no mundo, né? Você cita, né, em algum momento aí, a gente falou de Terra à Deriva, né? Acho que nós falamos numa outra situação, num outro momento, que é um livro baseado numa noveleta do Cixin Liu, me perdoem se eu não souber pronunciar direito, né? Que é um escritor que está sendo publicado no Brasil também, né? Então, The Wandering Earth, que essas histórias são em inglês, e virou esse conto, que é um filme muito bacana. E ele foi só o primeiro de uma série de autores que já estão sendo publicados em inglês, né? Como é que a gente poderia articular essa aceleração, né, com a ficção científica? Eu acho que é o seguinte, cara. Primeiro, a questão deles é uma questão que não é nossa. O chinês está na ponta da ciência hoje em dia, junto com os Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, por uma série de problemas, inclusive o governo fascista e autoritário que o brasileiro tem, mas não é só isso, desde a explosão da base de Alcântara, que nunca foi bem explicada, né? Se eu não me engano, ainda na época do governo Fernando Henrique, nós sofremos vários retrocessos na ciência. Nós somos um povo muito resiliente, né? As medalhas dessa Olimpíada agora vêm provar que a gente também não precisaria nem do governo para fazer de nós grandes esportistas e grandes cientistas, mas nós precisamos sim de apoio governamental, financeiro e de incentivo. É fundamental que existam esses programas de incentivo. Se não tivermos, esses programas não vão para lugar nenhum. Então, assim, a questão de articulação aí, no caso, eu acho que o que o brasileiro pode fazer, está fazendo brilhantemente. Nos últimos 4, 5 anos, tem surgido várias revistas que publicam mais autores e autoras diversos, né? Não só de autores e autoras LGBT, autores e autoras negras e autores de todas as regiões do país. Está tendo, inclusive, um movimento maravilhoso do Nordeste e do Norte, com alguns subgêneros como sertão punk e amazofuturismo, que estão vindo aí para provar que o pessoal do Norte e do Nordeste não deve nada a ninguém em termos de literatura, né? E isso é maravilhoso. Eu acho que agora o Brasil está realmente se descobrindo. Eu acho que isso aí, politicamente, é importantíssimo, porque se a gente não tiver representatividade, a gente também não adianta ter incentivo. O incentivo vai para quem? O incentivo vai sempre para os mesmos, né? Num país ditatorial, esse incentivo vai para os filhos da elite. É importante a gente mostrar que não dá mais para isso acontecer. Talvez a ficção científica brasileira, na questão política, tem que se articular desse jeito, né? A ficção científica chinesa está saindo de um comunismo para uma forma híbrida que mistura comunismo politicamente com capitalismo. E a gente deveria talvez sair desse capitalismo neoliberal que flerta explícita e abertamente com o fascismo, para algo que se aproximasse, no mínimo, de uma social-democracia, no mínimo, né? Para que a gente pudesse ter, inclusive, mais incentivos e mais possibilidades também para os escritores de ficção científica e para quem quiser escrever e para quem quiser ser cientista. Olá, povo, olá, pessoas, eu sou a Deluna e eu estou conversando com um professor, escritor, tradutor, Fábio Fernandes. Ele fala mais aqui pra gente sobre a ficção científica na China e cita alguns nomes de autores de lá, né? Olha, ainda, né, falando de Terra à Deriva, a questão é que é isso, né? A China é maior que os Estados Unidos em vários aspectos. Uma questão importante na política é a gente poder entender e passar para as pessoas a ideia de que não dá para você ter mais a versão da história dos vencedores do Ocidente. As pessoas não precisam ser a favor da União Soviética para saber que quem ajudou realmente a ganhar a Segunda Guerra Mundial foi o Exército Vermelho, foi o Exército da União Soviética, né? Que até hoje eles chamam a Segunda Guerra Mundial, eles chamam de Grande Guerra Patriótica, porque eles fizeram um esforço incrível, fenomenal e ajudaram a salvar o mundo de Hitler. Então, aí os americanos esquecem isso e dizem, não, deliberadamente eles apagam essa memória e dizem, não, quem ganhou foi por causa dos americanos. Eu já vi americano dizer isso na cara de europeus, dizer, nós salvamos os rabos de vocês na Segunda Guerra Mundial, se encalem a boca. E não é verdade, né? Então, assim, por exemplo, você falou Terra à Deriva. Terra à Deriva é um filme muito legal. É um filme maravilhoso, impressionante? Não. Em termos de efeitos especiais é muito bom. Eu acho que a história é boa. É um filme muito legal para assistir. Eu recomendo todo mundo.
Um filme que eu brinco muito com as pessoas, que eu sou, parece que volto vencido, a maioria das pessoas gosta muito, é Interestelar, porque me causou o mesmo tipo de perguntas que Terra Deriva me respondeu. Ou seja, um filme... Interestelar é um filme que tenta ser um filme filosófico, interessante, levanta questões interessantes, sim, mas ele tem um primeiro terço onde ele fala da falência da nação americana. Uma falência que faz todo sentido para mim. Só que de repente ele coloca lá, mas tem aquele cara que é o Matthew McConaughey, mas tem a NASA que ainda subsiste e não se sabe como, porque está tudo realmente acabado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabaram como nação, não existe, não tem dinheiro. Mas tem a NASA e tem uma última nave. Não faz sentido, nunca fez sentido para mim. Eu acho que é muito complicado, mas faz sentido para os americanos cuja narrativa é assim. Eu tenho amigos muito queridos, escritores americanos, e a maioria deles, mesmo de esquerda, não conseguem ver além disso. Eles acham que essas narrativas estão corretas, porque os americanos realmente lideram tudo no mundo, e não lideram mais há muito tempo, se é que um dia lideraram, né? Então, por exemplo, eu já faço essas críticas aí. E está surgindo uma ficção científica muito interessante que está justamente falando deles mesmos, né? Está falando dos chineses. A gente consegue ver muita coisa da China assim. O Cixin Liu, que eu citei agora há pouco, a trilogia dele, né, que ele foi publicada no Brasil, ele faz uma crítica da revolução cultural maoísta, mas ele é comunista. O Cixin Liu diz, olha, o comunismo da China está certo, tem que ser comunista mesmo, não dá para ser democrático como nos Estados Unidos. Quando ele fala de democracia, entenda-se democracia americana, né? E ele fala, olha, não funciona. E assim, por tudo que ele fala, eu não acho que ele esteja sendo forçado pelos chineses a dizer isso. É a crença dele, ele é certo ou errado, é a crença dele como um cara que conseguiu individualmente, escrevendo o que ele quer, publicar no mercado chinês, que realmente está mais aberto agora. Junto com ele tem outros autores que estão surgindo agora muito bons, como por exemplo Shen Qiufan, que escreveu um livro chamado The Waste Tide, que saiu há pouco tempo nos Estados Unidos, e que é um livro meio cyberpunk, meio solarpunk, já é um livro que fala de ecologia, e que é um livro que eu recomendo muitíssimo, né? O Shen Qiufan também mora, acho que agora está morando nos Estados Unidos ou no Canadá, e ele também atende pelo nome de Stanley Chan. E eu já participei de mesa redonda de painéis com ele, convenções, e é um cara ótimo. Quase todos esses caras, o Cixin Liu não fala praticamente inglês, o Stanley Chan fala, muitos dos autores atuais falam minimamente inglês. Eles estudam também, porque eles leem ficção científica na língua inglesa, né? Lá está se traduzindo muito agora, mas eles já leem ficção científica direto no original para entender um pouco melhor, né? Como poder escrever, como poder fazer tão bem quanto ou melhor que os americanos. E a revista Clark's World, a Clark's World Magazine americana, ela tem um convênio com o Future Affairs and Administration Office da China, que é um escritório criado há alguns anos, justamente para fazer uma ponte entre os Estados Unidos e China cultural. E quase todos os meses a Clark's World publica um conto chinês traduzido para o inglês, que é uma coisa que eu acho fenomenal, que é uma iniciativa que acho que nenhuma revista literária americana teve antes. Então, por exemplo, um nome que aparece muito na revista é o Zhang Bo, também, né? Que tem histórias meio de fantasia. Tang Fei, também, né? São nomes que depois a gente pode passar por escrito, né? São pessoas que têm publicado muito, são escritores e têm escrito. El Chan também, tem Chen Qian. Então você tem uma série de escritores e escritoras que estão publicando muito ultimamente lá, né? Yilin Yang também, né? Então são nomes que eu estou tentando pronunciar corretamente, viu, gente? Acho que é importantíssimo a gente tentar pronunciar corretamente. Wang Zhenzhen também. Esses são só alguns, né? Tem muitos outros que eu não vou ter tempo de falar agora todos, mas você vê que já tinha acho que uns 6 autores, são 5 homens e uma mulher. Tem mais mulheres na ficção científica, peço desculpas, né, por não ter essa lista pronta aqui com autoras também, mas podemos mais adiante falar sobre isso mais um pouco, né? Para discutir também autoras chinesas de ficção científica. Enfim, eu acho que é um mercado muito propício para a China agora. Eles estão batalhando para ter uma convenção de ficção científica, a WorldConf, convenção mundial, que a maior parte das vezes ela é feita nos Estados Unidos, mas de vez em quando ela vai para outros países, vai muito para a Europa, né? E foi para o Japão já 2 ou 3 vezes, e China nunca hospedou uma convenção de ficção científica. Eles estão com a intenção de fazer isso agora para acho que 2000 e
25, 26, se eu não estou enganado. Ainda ele parece que ainda tem que ganhar uma votação aí. Se eu não me engano, essa votação vai ser feita esse ano que vem no máximo, na Worldcon, né? E eu vou tentar, inclusive, estar nessa Worldcon para poder votar nos chineses. Eu tô doido para conhecer a China também e poder ver o que é que o chinês tem. Grande Fábio Fernandes, muitíssimo obrigado. Procure um curso dele na Hotmart, né? Ficção científica no campo político, vale demais a pena. E para você que nos ouve na Universitária FM do Recife, vamos tocar 2 músicas indicadas por Fábio Fernandes. Se você está nos ouvindo nas plataformas digitais, visite o interd.net.br para ouvir os sons, né, que Fábio indicou, ou vá lá nas nossas playlists no Spotify. As músicas são Pragmatic com o duo Dread Majesty, que é muito interessante esse duo, eu não conhecia, e Decades do Joy Division, olha aí, um grande clássico. Então é isso, vamos nessa. Esse programa é apresentado por Adeluna, esse que vos fala, né? E editado por Pedro Santos e Estúdio Bacamarte, né? Apoio cultural do Estúdio Bacamarte. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.